Boa tarde, né? Agradecer já a presença de vocês aqui. A gente sabe que foi em cima da hora, mas acho necessário, até mesmo pela um pouco da repercussão que deu aí do novo nome do estádio, da arena. A gente sabe que essas perguntas vão vir aí para nós, é mesmo por isso que foi marcado mais essa coletiva, né? E aqui todos conhecem já o Diego, né? O nosso treinador, e o Pedro, que é o nosso preparador físico. Então, se vocês também quiserem dirigir perguntas para eles, estão aqui, né, disponíveis para estar aí respondendo vocês. Vou começar com o Diego. Sim? O Diego, amanhã então tem essa estreia contra o Concórdia. A gente deu uma olhada aí no número de jogadores que o Cabo Júnior tem, e é um número, talvez aí, nesse início de temporada, o maior do campeonato, né? Isso significa que você não vai, pelo tiro curto que é a competição, significa que você não vai pedir nenhum reforço antes dessa primeira rodada ou após a primeira rodada? O número de atletas ali, a gente acabou utilizando bastante atletas da base, valorizando os gordis que vêm fazendo um trabalho. No ano passado fizemos um trabalho com excelência, e por isso que a gente acabou excedendo com todo mundo. Hoje a nossa deficiência, na real, o que tinha acabou chegando, que era o volante, né? Que veio o Kevin, e era o que a gente precisava para poder suprir o nosso elenco. O nosso elenco, como a gente falou, não dá tempo de trazer um atleta, tiro curto, quinta, domingo e quarta, então até o atleta que chegar, depende por lesão ou qualquer situação que acontecer depois da competição, a gente viu que não vai dar tempo de recuperar esse atleta para colocar ele apto a estar estreando. Até pegando o gancho essa pergunta do GP, seria por isso até essa opção de ter um elenco, né, com maior número de jogadores, já pensando nessa questão do tiro curto, de repente a dificuldade para contratar? O nosso pensamento é não errar, né? É uma competição onde a gente falou que mudou o regulamento, e a nossa preocupação é o desgaste que é ter. Por isso que a gente acabou subindo até alguns atletas também da base e contratamos o que tinha que contratar, né? A gente sabe da dificuldade que é a competição. Eu já conheço bem a competição como atleta, e agora como treinador também, então não tem como errar, até pelo regulamento. E aí eu conversando com o Jonathan e com o presidente no começo da captação, eu falei, é melhor a gente já contratar o que a gente precisa para pensar em permanecer, e aí o decorrer da competição, porventura, se precisasse, que seria só para o nosso pensamento é classificar e brigar pelo menos por título, chegar ali nas cabeças. É um grupo que a gente está muito confiante pelo que vem entregando na semana, então a gente está preparado para duelar e enfrentar qualquer equipe de igual para igual. O Diego, então, a gente está falando aqui do elenco, né? Esse elenco formado para você, quais são as características principais dele, né? Qual é a ideia que tu pensa de jogo para esse campeonato catarinense? Cada jogo é uma estratégia? Tu pensa ter alguma estratégia já montada, enfim? E como a gente falou, né? É um campeonato rápido aí para decidir quem vai disputar o título e quem vai disputar o rebaixamento, né? Como foi a pré-temporada e o que o time precisa executar bem para ser competitivo logo no início? A nossa equipe, desde a minha chegada aqui, eu vim com o Taí, então o Marcelo Taí, o perfil é do clube, né? De marcar pressão, sempre estar jogando lá em cima, avançar as linhas. Isso aí a gente conseguiu fazer na Série B. Nos nossos amistosos a gente implantou isso fora de casa também. E a nossa pré-temporada foi bem tranquila, não perdemos nenhum jogador, né? Não sei a fatalidade do Elton Rocha. Mas isso aí é o normal, o lance normal que ele acabou virando ali, teve uma entorse. Mas o nosso perfil é esse, é jogar para cima, pressionar o adversário sempre lá os 30, 40, 50 minutos. A gente não abaixa a linha, e a gente trabalhou a nossa pré-temporada toda em cima disso. A entorse dele é em tornozelo? Não, a do Wellington, infelizmente, acho que do Lucas, né? Do Lucas Rocha. Foi um ligamento cruzado, sozinho, né? Não foi nem de pancada, nada. Um movimento que ele acabou sendo até infeliz, né? Um movimento básico. Acho que até pelo desgaste que
que teve aí das competições, não teve tempo de descanso, ele acabou, no lance normal ali, ele acabou se machucando. É o único desfalque, então, que o Vila teve na estreia. Isso, pela nossa estreia, tudo foi sendo feito, não perdemos nenhum jogador, foi uma boa pré-temporada, com um nível ali em cima, até os duelos que a gente acabou até enfrentando ali, que é o atual campeão da Série C, atual campeão da Copa Santa Catarina, o próprio Santa Catarina, o Santa Catarina que a gente acabou enfrentando, é uma equipe assim, muito forte. Então assim, a gente conseguiu implantar o que a gente trabalhou com o descanso e com o conhecimento que a gente brinca, né, que é do Pedro, que acabou vindo nos agregar e ajudar muito nessa pré-temporada. A gente conseguiu fazer bons amistosos e a equipe está preparada para jogar amanhã. E o time já está definido? É possível você adiantar aí qual equipe que vai sair jogando amanhã contra o Concórdia? Hoje a gente está, até para não posso passar para ti, nem má vontade, porque a gente está com uma decisão só, que é até referente à documentação ali que ficou de definir, então não consigo pontuar para ti ali a equipe, que acho que até às 17 horas no máximo ele já sai. É um jogador que está faltando? Na real seriam até dois, né? Dois jogadores importantes. Então passa aí os outros 9 aí, só para gente saber. Isso aí eu vou deixar aí. Se passou só os dois, tá bom, quem são os dois? Não, mas não tem muito o que esconder, não. Eu faço essa pergunta e vira uma brincadeira até para descontrair, mas na realidade houve uma mudança grande no plantel do Carlos Junô da Copa Santa Catarina, tanto da Série B do ano passado com o título Copa Santa Catarina até agora, houve uma mudança interessante. Por isso que eu fiz o questionamento para ti. Sim, isso na real mesmo ficou a permanência ali do Gerson, o Guga, o Arouca, o Cássio, o Rocha, zagueiro, então fez uma mudança muito grande, né? Mas como eu te falei, não tem muito segredo, a equipe nossa que vai estrear amanhã, não sei se o presidente autorizar, né? Acho que não. Nunca foi Não tem segredo porque já é o que eu falei com o presidente, né? Os jogos que a gente fez, hoje todo mundo se fala, tem analista para todo lado, então não tem o que esconder, né? Seria o Edson, né? O zagueiro seria o Thiago e o Everton Rocha, o Guilherme, lateral direito, lateral esquerdo o Gerson, o volante, onde a gente está com a dúvida, que é o Vitor Carré. Aí tem o MD, o Guga e o Jefferson. E aí o Wellington Mococa e o Cássio. Nessa relação, já os dois jogadores que estão dependendo de questão de Isso, movimentação. seria ali o Thiago zagueiro, acho que já se definiu, ainda até a Cátia pode me passar ali, mas eu acho que deu certo, tá para ter esse ok aí. E do Vitor Carré, que é nosso volante também, que como ele veio de fora do país, tem essa liberação lá que eles estão para definir. Mas o restante, como a gente falou, não tem muito segredo não, a equipe vem treinando bem, os que porventura tiver que suprir estão treinar à altura, entraram nos jogos também, correspondendo ao que a gente pretende da nossa filosofia de trabalho, então a gente está bem focado, bem tranquilo para enfrentar o Concórdia aqui e fazer um bom jogo. E o adversário, que tipo de informação você tem? O Concórdia também é um time que a gente, pelo que eu percebi aí, Carlos Junô é um dos mais jovens da competição. A gente fez uma análise aí, o Concórdia é o mais jovem. O Concórdia é um time que, na média de idade, é a menor média de idade do campeonato. É o que a gente vem conversando, né? O futebol hoje não tem idade, né? Se você parar para pensar no nosso elenco ali, a gente tinha o Juninho com 17 anos sendo campeão, o Mineiro, lateral direito, aí você pega o Guga, o Gerson, tudo 17, 18, 20 anos. É o que a gente fala, o maior respeito que a gente vai ter com o Concórdia é fazer o que a gente fez na pré-temporada, dentro da nossa casa, o fator campo, respeitando eles, jogando bola, entregando tudo que tem. Como eu falei, é um grupo jovem também, mas é um grupo que quer vencer, a gente tem que respeitar. É o que eu falo, futebol, até a gente brinca, né? É um que morre na véspera ali, é o Peru. Então o maior respeito que a gente vai ter é o que a gente vem fazendo na semana. Trabalhar, pressionar eles ali. Sabemos que até o Pedro tirou a informação, é a comissão toda, né, o nosso analista, a filosofia de jogo deles, eles abaixam um pouco a linha, espera o adversário agredir, sai no contra-ataque. É um grupo jovem, alguns atletas que vieram até a gente já tirou todas as referências, da Chapecoense, que acabaram jogando a Copa Santa Catarina, já disputaram outros estaduais, então são atletas também do mesmo perfil nosso aqui, que apesar da pouca idade, tem experiência da competição.
falar com o Pedro, para saber como é que foi essa preparação desse pessoal que chegou, Pedro. Hoje, se for colocar um estágio de percentual, o plantel, assim, na média, está em que percentual de condições de iniciar esse campeonato? Boa tarde. Eu falo assim que durante a nossa pré-temporada, a gente vem com uma filosofia que é muito forte do clube, que é trabalhar com a régua lá em cima. Então, por que a gente faz isso? Que durante os nossos treinamentos, a gente faz sempre a simulação do jogo. Então, você treina o que você vai apresentar no jogo. Então, não tem uma outra forma de ensaio a não ser você ensaiando aquilo que você vai realmente apresentar. E nós trabalhamos durante essa pré-temporada de uma maneira muito forte, com muita ciência, aplicando muita fisiologia no treinamento para poder minimizar bem os erros. E hoje a gente chega no pico da performance. Hoje a gente se preparou para esse dia, realmente para esse dia, tudo planejado, organizado, seguindo muita literatura, experiência, para a gente chegar no pico da performance. E agora, quando iniciar mesmo a partida, vai ter um tipo de força que a gente não consegue treinar, que é a força de vontade. Então, se realmente a gente aplicar, você vai ver um bom espetáculo e realmente atletas querendo vencer na vida, Esse é o que a gente transmite no dia a dia, é o que a gente quer do atleta, é que ele deixe tudo lá dentro, sem dosar um segundo. É entrar para o trabalho e aplicar tudo que tem e deixar lá dentro, porque nada supera a força do trabalho, Então, a gente trabalhou muito, trabalhamos bastante. Às vezes a gente virava, dormia de madrugada estudando adversário, estudando metodologia, para oferecer o que a gente tem de melhor para o atleta. E aí, quando o apito soar, aí é a parte deles fazer o melhor que tem também. Pode ser, alguém quer falar com ele? Não quer só? Pode ser, tá aí. Obrigado. Obrigado. É cedo ainda para falar de jogo clássico, mas não tem como a gente não... Hoje amanhã é quinta-feira, cara, o jogo domingo, Como é que está a situação aí de utilização do estádio? Eu sei que o mando de campo é o Brusque, mas o locador é o Carlos Elobo, Quem é o proprietário do estádio é o Carlos Elobo. Tem conversado com o Brusque sobre como é que vai ser a dinâmica do jogo e de participação do torcedor para esse jogo contra o Brusque no domingo? Delei, na verdade o foco nosso está no jogo de amanhã, Sim. Todo o foco é o primeiro jogo, é jogo a jogo, vou te falar. Estamos totalmente focados para a nossa estreia que vem os 3 pontos, que é muito importante. Claro que a gente sabe, eu sabia que essa pergunta iria vir. Cara, eu vou te falar que eu, brusquense, e tu também és brusquense, a gente sabe tanto quanto que foi esperado esse momento de um clássico. Como que vai ficar a questão da torcida? Como a gente é proprietário, mas não somos mandatário, vai ficar por parte do Brusque. Tentei conversar, mas pouco retorno, vou te falar, que tem do lado deles. Não sei hoje quem que está na linha de frente, porque o Pedro não está mais, mas acho que eu fiquei sabendo é o Nuno, o Júnior. Mas acredito que vai ser Brusque como mandatário e Renault como visitante, mas com certeza vai ter muitos Carlos Renault infiltrados na torcida do Brusque, como vai ter Carlos Renault infiltrado no Brusque e vice-versa, cara? Mas é foco total, vou te falar que a gente está totalmente focado no jogo de amanhã, na nossa estreia. Ainda em relação a isso, a gente sabe que existe um mandante, essa questão de relação à torcida. Quando você disse que tentou conversar e não teve retorno, essa tentativa de contato seria em que sentido? Em sentido, no mínimo, de uma abertura e uma consciência, digamos, porque a gente sendo mandatário e sendo proprietário do estádio, no mínimo uma conversa para tentar liberar a arquibancada dos fundos para nós, que é coberta também. Se não acontecer, como estou falando, acredito e já sei de muitas pessoas que vão vir torcer, que vai estar infiltrada aqui na arquibancada coberta. Chegou a conversar com a federação, pelo menos, sobre esse assunto com o Crispim? Cheguei, conversei até ano passado, esse ano conversei, mas cai no mesmo ponto, E a gente tem o contrato, eles são mandatários. Vou te falar que, sendo mandatário, para nós, a gente vai jogar na nossa casa, mesmo sendo o adversário,
mas estamos em casa e acredito que vamos fazer um bom jogo. Diego, agora sobre a questão do naming rights, né, do estádio, eu queria que você explicasse um pouco mais como é que foi essa negociação, né? E se teve alguma coisa a ver com a troca do gramado, já que a empresa participou das negociações, enfim, se já era um acordo que vinha disso, ou se houve um pagamento extra, e também se tem um tempo já de contato, quanto tempo que esse nome vai ser mantido, enfim. Na verdade, Bruno, isso a gente já vinha tentando trabalhar já com outras empresas também de Brusque, né, para vender o name rights, né? E pegando a loja em cima, o Marcel que está aqui representando, e que a gente foi até São Paulo, eu e ele que fomos lá, que fechamos o gramado, ali é que veio, né, todo, digamos assim, o nome, até assim foi mais por vontade do Carlos Genot, por tudo que estão fazendo, né, pelo Carlos Genot e fizeram, né, nos ajudaram muito no nosso acesso, na nossa conquista do título ano passado, e agora, né, sem o gramado não teria jogo em Brusque novamente, né, e nós estamos falando um valor altíssimo, né, e sempre digo e falo que muitos outros empresários, e nós temos vários empresários em Brusque, né, eu sempre bato na tecla que não cabe 2 times, cabe até 3 pelo tanto de empresa que tem. É apoiar, né, e ver que está sendo feito um trabalho sério. Eu acho que é isso que as lojas Simon, a família Simon, né, acreditou, que está aqui com nós até hoje, e acredito que vai ficar por muito tempo, ainda mais, né, agora com todo esse entorno. Então, a princípio a gente fez por um ano, mas com direito à renovação, e acredito que vai ser renovado. Quando o Juninho esteve aqui representando a federação para fazer a vistoria do estádio, a gente sabe que hoje vai terminar tudo, porque conseguimos apurar aí nos bastidores. Além do gramado, que é novo, quais outras melhorias foi pedido por parte da federação? Eu sei que você até tinha falado nos bastidores para a gente que a federação estava fazendo umas exigências, né? Que tipo de exigências eram essas e se voltaram essas exigências que terminaram no ano passado? Não, Dilei, na verdade a exigência maior foi por parte da polícia, né? E houve aquele jogo, acho que foi Brusque e Figueirense, aqui que houve uma invasão aqui, que a gente teve que fazer uma nova divisão, se vocês olharem para o lado de lá, botar chapas e tal, para que os torcedores não vejam o outro, da torcida visitante. Foi por causa daquele impasse da invasão de campo. Mas da federação não teve, claro que a gente agora está falando de uma Série A, mas eu sempre digo que não interessa a série que tu estás, né? Tu tens que fazer bem feito, indiferente aonde, né, tu esteja. Acredito que o nosso trabalho, claro que sempre falo que tudo é recurso, e sem dinheiro não se faz nada. Não é o que eu quero, é o que eu tenho. Então, eu sempre passo isso, a mesma coisa. O Diego, o Jonathan, o Pedro, eles vêm e dizem assim, pô, nós precisamos contratar. Eu sei que precisa, mas vamos contratar com dinheiro de onde? Vamos contratar se tem, se não tem dinheiro não vamos contratar. É uma empresa, ou senão daqui a pouco nós estamos devendo na cidade toda. Então, esse é o trabalho, né, do Carlos Genot. Trabalhar com grupos jovens, pegar desde 2018, quando a gente começou lá, a gente sempre trabalhou com atletas jovens, que venha, né, e que tenha a vontade, digamos assim, que tem que encher a geladeira, né, dele, a frase do Diego, que tem que estar com a geladeira vazia para querer encher ela, né? Então, a gente sempre optou por trabalhar. Eu acredito que para o clube se manter, ele tem que vender jogador, colocar jogador no mercado, senão a dificuldade é muito grande. Agora, quando o Diego puder responder, vai falar um pouquinho desse sentimento, né? Vamos falar do jogo de amanhã. Desse sentimento de estar próximo da estreia, depois de trabalho longo, briga por acesso, né, insucesso na briga por acesso, até que chegou. Como é que está hoje o pensamento, né, não só da Diego, mas de você, da diretoria, depois, né, de toda essa luta, de se organizar para essa estreia de amanhã, depois de tantos anos? Eu vou te falar que isso não tem preço, né? Eu sempre digo que depois da luta vem a glória. E se vocês analisar, de 2018 para cá, o acesso ele veio rápido. Já tinha batido na trave há alguns anos, né? E sempre vocês, agora tem que ir. Era tudo que nós queríamos antes, mas eu sempre digo que tudo é no seu momento, né? Se não for no momento certo, não vai, eu sempre digo. E vamos lá, se nós pegar, Dilei, vocês, né, que acompanham muito aí, 2018 para cá nós pegamos 2 anos de pandemia, 2 anos de reforma,
3 trocas de gramado. Então, o acesso ele veio rápido até a Série A, que muitos não acreditavam, né? Que o Renault voltou 1 ano, 2 e vai parar. E lembra que eu sempre falava dele, nós vamos chegar. Renault não tem mais volta. E não tem, tá aí, estamos provando, né? Agora com uma força maior, como eu digo, que Marcel agora está totalmente inteirado. Marcel agora também é o meu vice, né? É o meu vice também agora para frente. Então, cara, tudo no seu momento certo. Acredito que a nossa estreia, ela amanhã na Série A vai ser com muita alegria, como foi, né, na Série B, por isso que a gente manteve o Diego. O Pedro também já não é a primeira passagem do Pedrão aqui. Eu cobro muito dele, cara, que para mim o futebol 70%, 80% é o preparo físico, é esse cara aqui que tem que fazer. A qualidade, se os atletas estão bem preparados, automaticamente ela vem. Vou começar pelo Cássio, né? Qual a expectativa, Cássio, de passar o que vocês passaram no ano passado, no Campeonato Catarinense da Série B, depois a Copa Santa Catarina, agora entrando num campeonato complicado, um campeonato que uma vitória já na primeira rodada é um título, né? Por conta do regulamento. E aí? Primeiramente, boa tarde, estar falando com vocês. Então, Série B foi difícil porque eu cheguei na reta final da preparação. Então, eu peguei já o bonde andando, como a gente fala, né? Então foi bem complicado o campeonato, chegar e se estabilizar aqui. Mas vindo de uma reta final de Série B muito boa, com a rapaziada, a gente conseguiu subir e ficar com o título, mas acho que eu sou daqui, eu sou de Garopaba, na real, né? Eu sempre vi na TV o Campeonato Serrano Catarinense, então agora eu estou muito feliz de ter a oportunidade de participar, né? Mas a expectativa, assim, a gente sabe que é um campeonato muito difícil. E a gente pegou um grupo onde é complicado porque tem muito time muito forte também, né? O campeonato inteiro é muito equilibrado, mas é um grupo complicado de se classificar, né? Mas a gente está extremamente confiante, a gente vem de uma pré-temporada muito forte para se preparar o melhor possível para o campeonato. Agora, tanto quanto mostra a dificuldade do campeonato, que os 2 jogos de estreia tem dado empate, né? Exato. Então, a gente acompanhou os jogos, principalmente porque o Brusque é daqui, né? A gente acompanha também. A gente já viu a dificuldade do campeonato, né? A gente tem muito clube de Série A, Série B, Série C, então, clube que joga brasileiro, então a gente sabe que é bem difícil, mas a gente está pronto, a gente acredita que a gente está pronto. A gente vem trabalhando muito e sabe que é difícil, mas a gente vai para cima. Rocha, em relação à preparação do time, né? Não é uma pré-temporada muito longa, mas até que o Carlos já não teve mais tempo que as outras equipes, né? Como que vocês veem que chega o clube, tanto fisicamente, né, o elenco, e o entrosamento? Vocês tiveram também os jogos, os treinos, né, os amistosos ali, como que tá essas duas questões? Bom, eu acredito que a gente começou, como você disse, né, até antes dos outros clubes. Eu vejo com bons olhos a nossa preparação. A gente fez uma preparação muito boa, com 4 amistosos, primeiro contra o Sub-20 do Figueirense, mas logo os outros 3 de um alto nível, contra equipes que a gente vai enfrentar no Catarinense. E tivemos um bom desempenho nos 3, com evolução e com adversidade diferente nos 3 também. Então, assim, a gente soube nos impor nos amistosos, a gente teve uma evolução, foi criando, como já tinha na Série B, mas foi criando ainda mais, solidificando ainda mais o DNA que a gente já vinha trazendo da Série B. Então, eu vejo com bons olhos a nossa preparação. Eu saber de você, Rocha, e depois do Cássio também, por gentileza, sobre a introdução do VAR já na competição. Para um jogador, isso é motivo de mais tranquilidade? Por exemplo, ontem deu confusão lá em Rio do Sul em relação a um pênalti não marcado. 2 pênaltis. 2 pênaltis. E o jogo do Brusque, vocês assistiram provavelmente, né? Parecia que o Clinton estava em impedimento e acabou que não, né? Então, na avaliação de vocês, dentro de campo, isso dá mais tranquilidade, enfim, muda alguma coisa ou não? Bom, do Rio do Sul eu não acompanhei, né, do Camboriú contra Santa Catarina, mas
realmente é para ser um instrumento onde a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, né? Mas, apesar disso, a gente sabe que quem avalia o vídeo em si são seres humanos. Então, mesmo tendo o vídeo em si, podem haver erros, né? Então, eu acho que é muito importante, né, até para alguns atletas que nunca puderam presenciar isso, ter essa experiência. E eu acho que é uma ferramenta muito importante que deve ter no campeonato, desde o início, não só na reta final, né? Eu vejo como um instrumento de auxílio ao árbitro muito bom, muito bom. Bom, eu vejo com bons olhos também, já está desde esse campeonato, porque eu não sei se vocês acompanharam na Copa São Paulo, mas também houve problemas, assim, claros, não necessariamente de interpretação do árbitro e tudo mais, mas lance de impedimento, de bola entrou, não entrou, então acho que principalmente para isso é muito importante. Mas essa questão de pênalti, de cartão, ela é complicada porque no fim sempre vai depender da interpretação do árbitro. Bola na mão e tudo mais, e a gente vê até lá fora uma certa, não diria incoerência, mas não tem uma regra meio específica, vamos dizer assim, né? Critério, né? Cada um, exatamente, cada um tem um critério. Então, para esse lado vai depender da interpretação dos árbitros, então não tem muito onde fugir. Mas eu, de novo, vejo com bons olhos, principalmente para essa questão de erros grotescos, assim. Porque, como ele falou, é ser humano, então pode, por exemplo, a copinha, como aconteceu de bola não ter entrado lá no Palmeiras, às vezes o cara não vê, é comum, então pode acontecer, e o VAR ele traz essa ajuda pro árbitro, né?